Mateus capítulo 24, versículo 29. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará sua claridade, e as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. Aprendei, pois, a parábola da figueira, pois já os seus ramos se renovam, e as folhas brotam. Sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto ocorra. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, será tomado um e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia que veio o vosso Senhor. Mas considerai isso: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Amém? Feche agora a sua Bíblia. Feche também os seus olhos, meu irmão, minha irmã, e ore uma vez mais nessa noite, a fim de que essa palavra ela venha achar lugar no seu espírito, na sua alma nesta noite. Nosso amado e eterno Pai da glória, nós queremos render graças ao Senhor por essa noite de adoração, de comunhão. Rendemos graças ao Senhor porque a presença do Senhor é real em nosso meio neste lugar. É tanto que nós podemos sentir a Tua presença. Pai, os louvores foram entoados, a Tua palavra há de ser proclamada, ministrada aos corações aqui nessa noite. Que essa palavra, Senhor, venha produzir resultados no coração de cada um que aqui se encontra. Que o nome do Senhor Jesus seja engrandecido e seja glorificado nesta noite. Assim, ó Deus, nós te bendizemos, te louvamos, te agradecemos por toda sorte de bênção, em nome de Jesus. Digam amém, digam graças a Deus. Presta atenção nessa palavra aqui nesta noite, meu irmão, minha irmã. A segunda vinda de Cristo é o assunto mais enfatizado nas Escrituras Sagradas. É tanto que há mais de 2.400 referências sobre a segunda vinda de Jesus na Bíblia, a palavra de Deus. Quer ver uma coisa? O Antigo Testamento ele fala mais da segunda vinda de Cristo do que simplesmente da primeira vinda de Cristo.
No Novo Testamento, todos os livros relatam, falam acerca da segunda vinda de Jesus, exceto a carta de Paulo a Filemon e a segunda epístola de João. Os demais, todos os textos da Bíblia, livros da Bíblia, nos falam acerca desta bendita volta do Senhor Jesus Cristo. Mas mesmo diante de tantas evidências nas Escrituras Sagradas, mesmo diante de tanto texto, irmãos, que nos fala acerca dessa volta bendita do nosso amado Cristo, que me dói é saber que há muitas pessoas, mesmo sabedoras dessas coisas, vivem como se Jesus não fosse voltar, irmãos. Ah, quantas são as pessoas que têm vivido as suas vidas ciente desta realidade que é inevitável, a volta de Cristo, a vinda de Cristo, vivem as suas vidas rotineiramente como se Ele não fosse voltar. A realidade, igreja, é que Jesus vai voltar. A verdade é que Ele virá, queira este mundo, sim ou não, o nosso amado Cristo voltará, igreja. Nós não sabemos quando será a volta de Jesus. Nenhum ser humano na face desta terra tem a ciência, a concepção do dia exato da volta do nosso amado Cristo. É tanto que o próprio Cristo, Ele diz que mais a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, é algo exclusivamente ao Pai que estás nos céus. Não sabemos quando virá o nosso amado Cristo, mas sabemos como Ele virá. Ele é tão maravilhoso, irmãos, que Ele deixou na sua palavra como que Ele virá. E é justamente isso que eu quero falar nesta noite, sobre como Jesus virá. Certo desta vinda, convicto desta vinda bendita de Cristo. Como Ele virá, igreja? Primeiramente, Ele virá pessoalmente. Entenda isso, que Ele não mandará um representante dEle sobre esta terra. Não, entenda que Ele virá pessoalmente. E quem é que falou, deu essa característica acerca da sua vinda pessoalmente? Foi o próprio. E isso está registrado em Atos capítulo 1. Que nos fala acerca que após a sua morte, a sua ressurreição, diz o texto sagrado que Ele ainda ficou 40 dias com os seus discípulos, instruindo, ensinando certas coisas, também alertando a eles, dizendo: olha, permanecei, pois na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Os discípulos, preocupados com as coisas terrenas, indagam Jesus, dizendo: quando será que restaurará o reino de Israel? E Ele responde: não compete a vós a essas coisas, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas em Jerusalém, na Galileia e em todos os confins da terra, igreja. Diz o texto sagrado que quando Jesus dizia isso, Ele começou a ser assunto aos céus. Ele começou a subir aos céus, a ser levado às alturas, aos olhos dos discípulos que ali permaneceram fiel ao Senhor. Diz que Ele subiu até que as nuvens do céu cobriu a Cristo. De repente aparece 2 varões vestidos de vestiduras brancas.
e pergunta para eles: varões galileus, por que estáis olhando aos céus? Esse Jesus que dentre vós foi recebido acima nos céus, há de vir assim como os céus viste, igreja. Então veja que primeiramente a vida do nosso amado Cristo será pessoalmente. Ele virá, igreja. Ele virá pessoalmente novamente aqui entre nós. Como ele virá, em segundo lugar, ele virá visivelmente. Não será uma imagem fantasmagórica ou um plasma. Ele virá visivelmente. Isso está registrado em Apocalipse capítulo 1, versículo 7, em que diz o seguinte: eis que vem com as nuvens. Quantos aqui estão aguardando a volta bendita do Senhor Jesus Cristo? Ele virá entre as nuvens, e o texto diz que todo olho verá, igreja. Até aqueles que os traspassaram, os olhos das pessoas, os olhos verão Jesus ao dar sua vida. Será visivelmente, não será algo em secreto, mas os olhos de todas as nações na terra olhará para si, olhará para cima e verá o nosso amado Cristo descendo entre as nuvens. Terceira, igreja, para não prolongar, porque nós temos a ceia, a sua vinda será também precedida por sinais. Sim, por sinais visíveis, trazendo isso para as nossas vidas, irmãos e irmãs. Sinais que antecedem a vinda de Jesus estão por toda parte. Não há necessidade alguma de fazermos esforço para observarmos os sinais que antecedem a volta de Jesus. E eu digo que nunca se na história se viu as profecias se cumprir com tanta avidez e rapidez como nos dias que nós estamos vivendo, igreja. Pare um pouco, observe o mundo ao seu redor, vejam os jornais, olhem as redes sociais. É algo que está agora às claras, os sinais a cada dia mais visíveis. Que sinais são esses? Mateus capítulo 24, versículo 3 em diante, diz que Jesus no Monte das Oliveiras achava-se assentado quando se aproximaram dele os discípulos, e em particular lhe pediram, diziam-os: quando sucederão essas coisas? Que sinal haverá da sua vinda? E que sinal há da consumação dos séculos? Jesus então começa a trazer então essa resposta aos seus discípulos, dizendo, e lhes respondeu dizendo: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Versículo 6, ele fala acerca de guerras, dizendo: e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Não temos, irmãos, vivenciado isso nesses dias. Nós já tivemos as duas piores guerras no decorrer da história. A Primeira Guerra Mundial, que ceifou o número de 20 milhões de pessoas, meus irmãos e irmãs. Nós tivemos a Segunda Guerra Mundial, que ceifou por volta de 70 milhões de pessoas. E Jesus disse que quando esses dias que antecedem a sua volta, ouvireis de guerra, rumores de guerra. No entanto, ele diz: mas não vos assusteis, porque é necessário assim, mas ainda não é o fim de todas as coisas.
Ele traz outro sinal aqui no versículo 7, dizendo: portanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome. Irmãos, eu fui fazer um levantamento de quantas pessoas morrem de fome por dia no Brasil. 17 pessoas morrem de fome por dia no Brasil. Veja que não é um sinal alarmante acerca da vinda de Jesus. As coisas estão saltando aos nossos olhos, as evidências estão aí, igreja. Tem aquele ditado que só cego é que não vê. Que mais? Ele fala acerca de terremotos em vários lugares. Porém, isto é apenas o princípio das dores. Versículo 9, ele fala de: sereis atribulados, vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, não serão poucos, igreja. E diz aqui que enganarão muitos. Isso significa que os dias que antecedem a volta do Senhor Jesus será um tempo de engano, no levantar de falsos profetas. Repare o nosso quadro. Cada dia surge uma religião nova. Cada dia nós temos visto o avanço das seitas, o crescimento das heresias, mesmo dentro de igrejas que se dizem igrejas evangélicas. O tempo que antecede a volta de Cristo é um tempo que muitos se apostatarão da fé, deixarão a fé, igreja. E ele continua no seu sermão profético, dizendo no versículo 12: por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos, igreja. Mas aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Ele diz acerca do evangelho sendo pregado no reino de todo o mundo, para testemunho de todas as nações, e então virá o fim. Como Jesus virá, igreja? A sua vinda será algo inesperadamente. Isso significa que muitas pessoas não estarão, pastor Antúlio, José Henrique, na expectativa da volta bendita do Senhor Jesus Cristo. Quer ver uma coisa? Eu pergunto: você pensou na volta de Jesus hoje? Em algum momento desse dia você parou para pensar: olha, Jesus está perto de voltar? Veja que a sua vida será algo inesperadamente. Isso é, as pessoas estarão vivendo as suas vidas rotineiramente, dentro da normalidade, igreja. E ele compara a sua vinda inesperada como nos dias de Noé e os dias de Ló. Como foi nos dias de Noé, igreja? Mateus 24, 37, ele diz o seguinte: pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim nos dias anteriores ao dilúvio, como estavam as pessoas, comiam, bebiam, casavam, se davam em casamento, até quando, igreja? Diz: até o dia em que Noé entrou na arca. Interessante notar que o versículo 39 diz: e não perceberam. Veja que é algo inesperado, e muitos de hoje não têm esperado, não têm mantido essa expectativa ardente da volta de Cristo. Eu arrisco dizer que boa parte da cristandade, igreja, está vivendo assim. Os dias serão um dia óbvio, como um dia normal, corriqueiro.
ele virá inesperadamente. Não perceberam, igreja, muitos serão pegos desta forma, senão quando o dilúvio levou a todos, e ele diz: assim será também a vinda do Filho do Homem. Como ele virá, igreja? Ele virá repentinamente. Repentinamente significa que não haverá tempo para a pessoa se preparar. As pessoas até pensam: não, quando Jesus voltar, eu vou me preparar imediatamente. Você não terá essa condição de se preparar neste momento. Além de ser inesperadamente, será repentinamente. Paulo vai dizer que é como no piscar de olhos. Não pisque, acabaram de piscar aí. Vê que é algo rápido, irmãos, algo sutil. Jesus diz no versículo 27, dizendo que assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Igreja, preste atenção, será repentinamente. Você não haverá tempo de se arrepender dos seus pecados, é algo rápido, ele vem como relâmpago cortando aos céus. Ele vem como no piscar de olho, imediatamente ele vem para arrebatar a sua igreja. Você que aqui está nessa noite, que ainda não tem certeza da sua salvação, que ainda não lavou as suas vestiduras no sangue do Cordeiro: pastor, mas eu sou crente há 20 anos, e daí, igreja? O diabo também é crente. Entenda que ele virá inesperadamente, repentinamente, não haverá, não deixe para a última hora. Como ele virá, igreja? Ele virá inevitavelmente. Isso significa que a sua vinda é algo que não há como evitar. Queira os homens do mundo aí fora ou não, ele virá, igreja. Versículo 30, presta atenção, diz que então aparecerá nos céus o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens, e o céu com poder e muita glória. Se você aguarda essa volta, aplauda o Senhor nesta noite. Virá inevitavelmente, igreja. É como uma mulher que está prestes a dar à luz. Uma mulher está grávida, ela fica na expectativa de gerar, de dar à luz. Ela sabe que o filho nascerá. Assim também a igreja tem que viver nesses últimos dias, sabendo que a sua vinda, ela é inevitável. Ele virá, igreja. Ele virá, igreja. Ele voltará novamente aqui, igreja. Ele virá, ele voltará, igreja. A sua vinda é algo inevitável. E em sétimo, ele virá gloriosamente. Ele virá com poder e grande glória, igreja. Na sua primeira vinda, como que ele veio? Paulo diz que ele deixou a sua glória, irmã Felicidade. Ele se despiu de toda a sua majestade, igreja. Deixou toda a pompa, toda a majestade. E a Bíblia diz que ele se humilha, se vestindo de carne humana. Na primeira vinda ele vem na simplicidade. Ele não nasce num palácio. Ele nasce então numa manjedoura. Durante o seu ministério ele diz que o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Era a primeira vinda, mas na segunda vinda será diferente.
porque ele virá, igreja, ele virá em glória, ele virá revestido de glória e poder e autoridade, igreja. Apocalipse capítulo 19, versículo 11, João diz: eis que eu vi o céu aberto, eu vi o céu aberto, e eis que um cavalo branco, igreja, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, ele julga e peleja com justiça, igreja, seus olhos são como chama de fogo, e sobre a sua cabeça muitas diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. A sua vinda será algo glorioso. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória, igreja. O nosso coração tem que ansiar por este momento, nosso espírito tem que aspirar por este momento, igreja, que acontece com boa parte da cristandade hoje, é porque muitos estão enraizados nesta terra, os olhos das pessoas têm se voltado para as coisas do mundo. Jesus, ele alerta, dizendo, quando essas coisas começarem a acontecer, que coisas? Os sinais. Ele diz, olhai para cima, porque está próximo o dia da redenção, igreja. Olhai para cima, porque é de cima que vem a sua redenção, igreja. É do alto que nosso amado Cristo voltará, igreja. Como ele virá em oitavo, ele virá vitoriosamente. Ele não virá como ser derrotado, ele virá vitoriosamente. Ele virá para arrebatar aqueles que são dele. Ele virá para arrebatar aqueles que são lavados, redimidos no sangue dele. Ele virá para aqueles que renunciaram o mundo e as práticas deste mundo. Ele virá para aqueles cujos seus nomes estão arrolados nos céus, escrito no livro da vida, igreja. Mateus 24, 31 diz que ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta. A sua volta, a sua vinda será audível ao soar da última trombeta. Além dos olhos verem, os ouvidos também ouvirão ao clangor da trombeta, os quais reunirão os seus eleitos, reunirão os seus escolhidos. De onde? Dos quatro ventos, de quatro cantos desta terra, de uma outra extremidade nos céus. Por último, aqui ele virá para juízo, ele virá para salvação, ele virá para juízo, ele virá para salvação. E isso está registrado em Mateus capítulo 25, versículo 31, em que ele diz a sentença de vida eterna, de gozo, de alegria infindável na eternidade aos santos, aos escolhidos, aos eleitos, aos salvos. Ele dirá, então, quando vier o Filho do Homem na sua majestade, todos os anjos com ele, então ele se assentará no trono da sua glória. Todas as nações serão reunidas em sua presença. Ele separará uns dos outros, como o pastor separa cabrito das ovelhas. Primeiramente, ele trará a sentença de salvação, dizendo: vinde, benditos de meu Pai, entrai
Toma posse do meu reino que está preparado para vós antes mesmo da criação do mundo. Vinde, toma posse. Versículo 41, o juiz. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Pergunto a você que aqui está nessa noite: qual lado você estará nesse grande dia? O que você se identifica mais, como um cabrito, um bode, ou como ovelha de Jesus? Ou você é ovelha, ou você é bode. Aos cabritos: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno. As ovelhas: vinde, benditos de meu Pai, tome posse do meu rei, pela qual está preparado para vós antes mesmo da fundação do mundo. Eu encerro essa palavra com aplicação prática ao seu coração nesta noite. Diante de tudo que temos visto, ouvido, presenciado nesses dias, qual deve ser o seu proceder? Como deve ser o seu comportamento, sabendo de todas essas coisas? Primeiro, você precisa viver com uma grande expectativa da volta de Jesus. Eu apelo isso a você, se você não tem vivido nessa expectativa dessa volta iminente de Jesus, eu digo, é momento, igreja, de vivermos essa expectativa. Qualquer momento a última trombeta ecoará nos quatro cantos desta terra. Brevemente esse céu sobre a nossa cabeça se rasgará em dois, igreja. O nosso amado Cristo aparecerá entre as nuvens. Qual tem que ser o nosso proceder, viver nessa ardente expectativa? Segundo, profunda vigilância. Profunda vigilância. Diga isso para a pessoa que está do seu lado: meu irmão, vigia. Diga para ele: é tempo de vigilância. Versículo 42 diz o seguinte, já estou encerrando: portanto, vigiai, porque não sabeis o dia em que vem o vosso Senhor. Jesus está dizendo isso para discípulos, para crentes, para a igreja. Qual deve ser a nossa postura? Vigilância. Vigia, porque não sabeis o dia, a hora que virá o vosso Senhor, igreja. Terceiro, como proceder nesses últimos dias? Com uma sólida confiança. Uma sólida confiança. João capítulo 14, versículo 1, versículo 3. Jesus, ele diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, eu vou preparar um lugar. E se eu for vos preparar-vos o lugar, virei outra vez. Virei outra vez. Aleluia, aleluia, aleluia. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Eu encerro dizendo: Jesus vem, Jesus voltará à igreja. Jesus vem, e queira você estar preparado nesses dias.
Queira você estar com as suas vestes embranquiçadas pelo sangue do Cordeiro. Queira você se achar fiel no dia da volta do Senhor Jesus Cristo. Que fazer diante disso? Se renda a Cristo. Se volte para Jesus nessa noite. Se entregue a Ele. Olhamos para este mundo, irmãos. Não dá para esperar a melhoria. João disse que este mundo jaz no maligno. Já disse e volto a dizer, este mundo está sendo aplanado. Há conspirações sim sendo tramadas no oculto. Essa terra está sendo aplanada, irmãos, para o governo do anticristo, do abominável, aquele a quem Daniel referiu em Daniel capítulo 9, aquele em que Jesus falou no seu sermão profético, aquele pela qual Paulo fala aos Tessalonicenses. Virá também, igreja, e as coisas estão concorrendo, a política, as filosofias, ideologia satânica sendo implementada, não mais as ocultas, mas é algo às claras, igreja. Há um tempo atrás se fazia as coisas encobertamente, mas hoje os nossos olhos têm visto. Não precisa ter muito discernimento espiritual para compreender o momento que nós estamos atravessando como igreja. Não espere este mundo amar a igreja. Não espere este mundo amar a Jesus. Não, este mundo odeia a igreja. Este mundo odeia o nome de Jesus Cristo e odeia todos aqueles que seguem a Jesus. Portanto, ficai apercebidos. Se coloque de pé no seu lugar nesta noite. Esta é a palavra que Deus ministrou ao meu coração nos meus momentos devocionais essa semana, igreja. Há uma promessa dizendo: na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou lhe teria dito, porque eu vou preparar um lugar para vocês. A nossa morada já está garantida. O nome nosso já está registrado, escrito no livro da vida. Não foi escrito com a caneta qualquer, mas foi escrita com o sangue de Jesus Cristo. Brevemente, ouviremos soar dos céus o nosso nome, igreja. Ele chamará os seus pelo nome, nos quatro cantos da terra. Então você vai fechar os seus olhos agora.